Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, o tema é a renovação do Caio Jorge. Em que pé que estamos em relação a este assunto? É uma pergunta que vocês sempre estão deixando aqui nos comentários, quando também tem live, vocês sempre mandam aqui no chat. E como esse canal é para você, torcedor santista, reunimos aí algumas informações que saíram na imprensa recentemente para a gente tentar resumir e entender um pouco como está essa renovação do Caio Jorge com o Santos. Ele que tem contrato até o final deste ano, até dezembro deste ano, e a partir do meio do ano já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça. Antes da gente falar do tema desse vídeo e também uma outra dica para você ficar bem informado de Santos Futebol Clube é você baixar o aplicativo da OneFootball. Link aqui na descrição, totalmente gratuito, e tem a opção para você selecionar as equipes que você quer estar sempre recebendo notificações. Então seleciona lá o Santos como a sua equipe favorita e a OneFootball sempre vai te avisar quando tiver alguma novidade do Peixe, principalmente também desse tema do Caio Jorge, né? Quando tiver alguma atualização, eles vão mandar para você. Então não perde mais tempo e baixa o aplicativo da OneFootball. Link aqui na descrição. E outro recado muito importante para você me seguir nas redes sociais, @NájilaLuz, lá no Instagram e no Twitter. Lá estou falando de Santos direto também. Temos um grupo no Telegram, o link também está aqui na descrição para você entrar e também conseguir conversar, né, com outros santistas, que é sempre muito bom. Agora, bora pro vídeo. Uma coisa que eu sempre falo em relação a essa renovação com o Caio Jorge é que é um jogo de xadrez. O Santos precisa pensar muito bem na estratégia para conseguir esse objetivo final, que é a renovação. Eu sempre falei aqui em outros vídeos relacionados a esse tema que renovar com o Caio Jorge não significa ele cumprir o contrato ou permanecer no Santos até o final da temporada. O objetivo principal é que ele não saia de graça. No meio do ano, se o Santos e o Caio Jorge não entrarem num consenso e aparecer uma proposta de algum clube da Europa, ele pode sair do Santos e o Santos não receber absolutamente nada. Então, o grande objetivo é isso, evitar que isso aconteça. Só que não é apenas a renovação com o Caio Jorge de valores, por exemplo, até mesmo período de contrato, enfim, extensão contratual, que está em jogo. O Santos também tem uma dívida com o empresário do atleta e isso, de uma certa forma, acaba prejudicando ou até mesmo deixando a negociação um pouco mais difícil. Trouxe aqui duas matérias, uma matéria é do dia 1º do 4 e outra matéria é do dia 6 do 4. Vamos começar primeiro pela matéria do Lance, que a chamada é o seguinte: Rueda vê 80% de chances de renovação de Caio Jorge com o Santos. Como eu falei, essa matéria é do dia 1º, que diz o seguinte: o presidente do Santos, Andrés Rueda, segue otimista por um acordo para a renovação de contrato com o atacante Caio Jorge. Em entrevista ao jornalista Alexandre Pretzel, do Yahoo, o dirigente adiantou que as chances de um acordo são de 80%. Abre aspas para o presidente do Santos, Andrés Rueda. Estamos trabalhando numa situação boa para todos. Estou confiante. A dívida com o empresário dele, né, o Giuliano Bertolucci, já está praticamente repactuada, afirmou o dirigente. Aí só para a gente lembrar o que é esse imbróglio com o empresário do Caio Jorge. O imbróglio da renovação se deu pelo fato de Bertolucci ter emprestado 8 milhões para o clube na gestão do ex-presidente Modesto Roma Júnior. O Santos chegou a fazer acordos, mas não pagou nenhuma parcela. A dívida hoje se aproxima dos 12 milhões por conta de juros. Então, de acordo com o presidente do Santos, em entrevista ao Alexandre Pretzel, né, do Yahoo, no dia 1º do 4, essa foi a versão, que estava bastante confiante, dando praticamente 80% de que o Santos conseguiria essa renovação. A matéria da Tribuna, que o Fulvio Feola fez, né, do dia 6 do 4, diz o seguinte: fim da dívida com o empresário e jogo de xadrez marcam negociação entre Caio Jorge e Santos. Leio aqui para vocês o trecho da Tribuna. A negociação para a renovação de contrato com o atacante Caio Jorge segue em andamento, porém é considerada muito difícil dentro do Santos, né? Já totalmente diferente do posicionamento do presidente do Santos no dia 1º. A reportagem de A Tribuna apurou que existe uma estratégia para convencer o staff do jogador para renovar. Caio Jorge tem vínculo com o Santos até 31 de dezembro de 2021. Em contato com pessoas ligadas ao clube e também ao jogador, a reportagem apurou que a negociação é um jogo de xadrez.
na qual vários detalhes têm sido discutidos. Desde a gestão do ex-presidente Modesto Roma, o presidente deve cerca de 12 milhões, né, uma coisa que a gente já falou aqui, e daí, né, na matéria da tribuna também relembra que ele pode sair de graça a partir do meio do ano, enfim. É uma situação complicada, porque a partir do momento que você não depende só da vontade do jogador, a gente sabe que isso no mundo do futebol é isso que acaba acontecendo. Às vezes o jogador até quer ficar no clube, quer renovar, enfim, mas existe essa pressão do empresário também. Então, por isso que você precisa ter uma boa relação com o empresário, e uma dessas estratégias do Santos é conseguir resolver essa dívida com o Juliano Bertolucci, né? O Santos ou pagar essa dívida ou reparcelar. Acho que reparcelar essa dívida é o caminho que deve acontecer. O Santos não tem 12 milhões para pagar à vista. Então, isso precisa ser muito, muito bem pensado. Eu sempre deixei meu posicionamento aqui em relação a essa renovação com o Caio Jorge, que é extremamente importante para o Santos. Chega da gente ficar perdendo jogador de graça, jogador que tem potencial. Tem a situação do Sabino. A situação do Sabino eu acho que é um ponto fora da curva, é diferente. É um jogador que o Santos renovou para receber até 280 mil ao final do contrato dele e nunca tinha jogado na equipe profissional do Santos, né? Vem de uma equipe que foi rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Caio Jorge, mesmo com algumas críticas de alguns torcedores, eu entendo que tem alguns torcedores que pegam no pé do Caio Jorge, enfim, mas ele é um jogador muito mais jovem que o Sabino, por exemplo, foi um dos artilheiros na campanha do Santos, né, na última campanha do Santos na Libertadores, em que a gente foi vice-campeão, um dos artilheiros ao lado do Marinho, e é um jogador que, querendo ou não, tem mercado lá fora, na Europa, está sendo monitorado por clubes da Europa. Então não tem como o Santos liberá-lo, né? Não liberá-lo, mas não conseguir uma renovação para que ele saia de graça. E a gente fica com aquela dor de cotovelo, né? Ele sai do Santos de graça, aí daqui 2, 3 anos ele está sendo revendido, né, vendido novamente por um valor absurdo e a gente vai ter que se contentar apenas com o mecanismo de solidariedade da FIFA. O Yuri Alberto, quando saiu do Santos de graça aqui para o Internacional, vários falaram, né, é fraco, deixa aí, que não sei o quê, bababá, bababá. Agora tá aí, né, pode ser vendido pelo Internacional por vários milhões. Então, a gente precisa também preservar esse direito do Santos de receber aquilo que é justo pela formação do atleta. Não dá para a gente ficar formando jogadores e eles saindo do Santos de graça. Tudo bem que é uma situação muito difícil, e uma das coisas que eu sempre falo aqui que é importante essa nova gestão é se antecipar em relação à renovação contratual. Por exemplo, o Santos já está vendo a renovação do Pirani, já está vendo a renovação do Kevin, já está vendo a situação do Sandri, que são jogadores que têm contratos para terminar lá na frente, mas o Santos já está se adiantando. Porque daí, se esses jogadores começam a se destacar, o Santos já está com o contrato renovado. É muito mais fácil você conseguir uma renovação nesse cenário. Agora, com o Caio Jorge, essa gestão agora está tendo que apagar um fogo que começou lá na gestão do Modesto Roma, né, dessa dívida com o empresário do Caio Jorge, e depois as outras gestões não pagaram, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. As outras gestões também não conseguiram acertar essa renovação com o Caio Jorge, e agora a gente precisa resolver isso correndo contra o tempo. É exatamente essa expressão, correndo contra o tempo. Então, eu torço muito para que essa renovação de fato exista, aconteça. Não estou tão otimista para uma permanência do Caio Jorge. Acho que o fluxo natural das coisas é ele renovar com o Santos e ser vendido, e é bom para os dois, né? Bom para o jogador que tem o sonho de jogar na Europa, bom para o Santos que precisa de dinheiro, e nós, por outro lado, também já estamos encontrando uma forma de jogar sem o Caio Jorge. Por exemplo, o Marcos Leonardo vem jogando no Paulista, jogou, né, essa última partida contra o São Lourenço e na minha avaliação foi bem. Então o Santos já está conseguindo encontrar alternativas para a saída do Caio Jorge. É um jogador que eu acho que a gente consegue um substituto mais rápido no elenco. Né? Se o Santos perdesse um Marinho, se o Santos perdesse um Soteldo, por exemplo, seria muito mais difícil a gente conseguir essa adaptação. Né? Mesmo tendo um Ângelo, por exemplo, no time do Santos, até mesmo o Lucas Braga fazendo bons jogos, eu acho que o Santos sentiria mais. Só que é fundamental a gente conseguir essa renovação com o Caio Jorge, porque é um jogador que tem um futuro muito promissor, principalmente em relação a mercado lá na Europa, e a gente também precisa de dinheiro para ontem. Então, caso ele seja vendido, o Santos acaba ficando com uma porcentagem e a gente não fica se contentando apenas com o mecanismo de solidariedade da FIFA. Então, essas são as informações. A prioridade do Santos é tentar se resolver
com o empresário do Caio Jorge. Acho que se o Santos se entender com o empresário do Caio Jorge, né, refazer um acordo, e uma coisa que eu disse nos últimos vídeos em relação à parte financeira do Santos é isso, a credibilidade. Agora, com essa mudança de gestão, eu acho que precisamos conquistar credibilidade. Credibilidade dos atletas do elenco do Santos, credibilidade dos outros clubes, até mesmo para que o Santos consiga renegociar as suas dívidas e de fato, né, tenha essa confiança de volta que foi bem abalada nas últimas gestões. Então, vamos torcer para que isso aconteça. Quero os comentários de vocês aqui, se vocês acreditam numa renovação do Caio Jorge ou não, se o Santos tem que renovar com o Caio Jorge ou não, enfim, os comentários, vocês sabem, estão abertos aqui para vocês escreverem o que vocês pensam a respeito sobre isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.